Olá, queridos, sejam todos vocês bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar vendo um panorama dos selos, das trombetas e das taças do livro de Apocalipse. Então, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, nós vamos observar aqui os cavalos e os cavaleiros. São 4 cavalos com cavaleiros e depois mais 3 selos aqui que completam essa parte da visão dos selos. De onde saem esses selos? Esses selos saem no capítulo 5, quando a Bíblia diz a respeito de um livro que o Cordeiro de Deus foi o único que foi achado digno de abrir esse livro e de quebrar os seus selos. Então os selos eram ali, geralmente era feito de cera e era colocado para lacrar um rolo. Esse livro era um rolo, na realidade, escrito por dentro e por fora, diz o texto. E aqueles selos, então, ali eram 7 selos, para deixar bem trancado mesmo. E o que acontece é que Jesus, que é o Cordeiro de Deus aqui nesse texto do capítulo 5, ele vai quebrar os selos. Então, diz assim no capítulo 6, no versículo 1 em diante: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então aqui, nós vemos aqui nos 7 selos, é descrito aqui em Apocalipse 6, do versículo 2 ao versículo 17, que é o último versículo desse capítulo, e depois o último selo está em Apocalipse 8, versículo 1. Aqui nós vemos que tem um cavalo branco no versículo 2. Apocalipse 6, 2 fala sobre um cavalo branco e um cavaleiro que empunhavam um arco. Deixa eu explicar uma coisa. Algumas pessoas confundem esse cavalo branco com um cavaleiro em cima com Jesus, dizendo: olha, aqui é uma prefiguração de Jesus. Tem realmente uma outra prefiguração de Jesus bem mais para frente, aqui no livro de Apocalipse, falando sobre ele sentado num cavalo branco. E nós vamos ver que é diferente, a visão é diferente. Por quê? É um monarca, um rei, um soberano. Quando ele entrava numa guerra ou quando ele chegava com o seu cavalo branco, ele tinha um cavalo diferenciado e geralmente eles davam preferência. Geralmente era o cavalo do líder. Isso não quer dizer esse branco que significa pureza, nesse sentido não. Por quê? Porque era assim que um rei, um governante entrava numa cidade como vencedor. Eles entravam sentados num cavalo branco, tá? Então, o que mostra aqui é a respeito de uma liderança, de alguém que vai chegar para vencer. E ele chega determinado a vencer, diz o texto aqui. E ele empunhava um arco, ele tinha um arco em sua mão. E foi-lhe dado uma coroa. Uma coroa aqui, então, simboliza o símbolo da realeza, o símbolo do seu governo. É um homem que vai entrar na cena aqui, sentado num cavalo branco, e que vai ter uma coroa, e ele cavalga como vencedor, determinado a vencer. Tem muita determinação a conquistar territórios. Aqui é bem provável que esteja falando do anticristo. Por quê? Porque esse aqui é o primeiro dos selos, ele inaugura o período dos 7 anos da tribulação. E quem vai estar logo no começo se manifestando, de acordo com as palavras do próprio apóstolo Paulo, é o anticristo. Ele vai se manifestar logo no começo desse período. Alguns acham até que seria
antes desse período, um pouquinho antes desse período, ele já vai se mostrar como um líder mundial e depois ele vai receber uma coroa. O que é receber uma coroa? Ele recebeu um governo a mais do que o que ele tinha. Depois, nós vemos aqui no Apocalipse 6,4, diz assim, eu vou ler o 3. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este cavalo era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Bom, vamos ver aqui então. Então, o anticristo ele começa o seu governo e está nos dizendo o texto aqui que logo em seguida vem o que? Vem uma grande guerra simbolizada aqui pelo cavalo vermelho. Cavalo vermelho com um cavaleiro em cima, e esse cavaleiro tinha uma espada. E essa espada é o símbolo da guerra. Então ele sai realmente para fazer guerra. Vai ter, nos dá a entender que então logo depois, no início desse período, vai ter uma grande guerra, ou talvez várias guerras. A Bíblia diz ali no livro de Daniel a respeito do ser lá de um animal que ele viu, e esse animal teria 7 cabeças e 10 chifres. E quando fala sobre isso, diz que então surge um pequeno chifre, e esse pequeno chifre quebra outros 3. Os chifres ali está falando de governos, talvez de reis ou presidentes, e é provável que o anticristo faça guerra contra outros 3 reis ou governos e os derrote. Então, isso vai dar vitória para ele logo no começo. Então, o começo da tribulação vai ser marcado por guerra. Essa guerra ainda não é guerra contra o povo de Deus. É provável que seja guerra para se estabelecer o governo do anticristo. Creio eu que não vai demorar muito, mas vai ser muito devastadora essa guerra. É provável que muita gente morra nesse período e que venha um período de fome muito grande, conforme nós vamos ver agora. O versículo 5 diz assim: quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Bom, essa passagem aqui é tida entre os principais estudantes de escatologia, né, os grandes mestres de escatologia, que esse aqui é um período de fome. E é bem provável que seja realmente um período de fome, porque ele vem logo após a guerra. E toda vez que uma grande guerra se instalou no mundo, depois veio a miséria e a fome, uma fome muito grande. Então tudo isso está sendo previsto aqui, é provável que ainda seja na primeira metade dos 3 anos e meio da tribulação. Esses 3 anos e meio são a metade de 7 anos, tá? Que é o período completo da grande tribulação, ou a 70ª semana de Daniel. Então aqui a gente vê que o quilo de trigo por 1 denário. Esse denário era uma moeda de prata, resultado do trabalho de um dia, de um trabalhador. Então é considerado, eu estava vendo a respeito desses comentários aqui, é considerado algo muito caro 1 quilo de trigo por esse dinheiro aqui, e também 3 quilos de cevada também por 1 denário. Vejamos o versículo 7 agora.
Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Então, o que está dizendo esse texto aqui, eu fechei aqui esse quadrante, como dos 7 selos, esses 4 são dos cavalos e cavaleiros. O último deles aqui, que é o cavalo amarelo, é o cavalo da morte. Morte que vem por causa do quê? Depois de um grande período de fome, e essa fome vai ser muito intensa nesse período, muita gente vai morrer mesmo. Tanto é que a Bíblia fala que esse cavalo amarelo, simbolizando a morte, na nossa cultura geralmente a cor preta significa morte, né? Mas veja que na coloração aqui bíblica, o amarelo é o que significa a morte. Então não se confundam, porque aqui o cavalo preto ele simboliza a fome, enquanto que o vermelho simboliza a guerra e o cavalo branco está simbolizando ali o anticristo. O cavalo amarelo, então, ele vai vir como consequência de todo um período aqui. E tudo isso daqui, todos esses 4 cavalos agora no início, é resultado de uma mudança de sistema mundial. Para que o anticristo se estabeleça, ele vai precisar fazer grandes guerras, ele vai dominar reis, e ele vai ter um aparato, ele vai ter muito poder de guerra, realmente. Aí então vai vir um período de fome muito grande e um período também de muita morte. Morte que vem não só pela fome, mas também por pragas e pestes. Pestes essas que vêm por causa da miséria. Muito provável pela falta de saneamento básico, né? Talvez não tenha água tratada, e então vai... Porque numa guerra, uma das primeiras coisas que se destrói são as fontes de água, fontes de eletricidade. Então, esses lugares são as primeiras coisas a serem destruídas em uma cidade, em um país, deixando o povo envolvido em uma grande miséria. Continuando o texto, e diz o texto aqui, então, que foi dado poder para matar um quarto da terra, um quarto da população mundial. Então veja que vai ser uma coisa muito gigantesca, muito devastadora. Versículo 9 diz: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então o que virá logo em seguida, depois dos 4 cavaleiros, vai ser a morte de muitos cristãos. Assim como Nero fez. Nero, depois de pôr fogo em Roma, ele culpou os cristãos ali e houve uma grande perseguição. É bem provável que a história vá se repetir, e talvez até se diga que os cristãos são culpados por toda essa destruição mundial, e vai haver uma grande perseguição aos cristãos nesse período. Grande perseguição a ponto de muitos, eu não sei quantos, mas talvez sejam milhões que sejam mortos de cristãos aí. Porque a Bíblia diz: vi debaixo do altar a alma dos que foram mortos, daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, quando o anticristo começar o seu período de governo, é provável que os cristãos que eram meio que desviados ou eram desatentos quanto à fé e não subiram no arrebatamento, eles venham a tomar uma mudança de atitude, venham se converter. E é bem provável que outras pessoas também comecem a se converter. Inclusive, pode ser muito que também judeus acabem se convertendo, uma parte, né? Agora no começo, aqui na primeira metade. Então vai ter um grande número que vai se levantar de novo.
é bem provável de pessoas que analisem a Bíblia e vejam realmente que tudo está se cumprindo conforme as promessas de Deus. Agora, o que vai acontecer logo em seguida é que eles não vão ficar sem punição, eles não vão ficar sem perseguição. Eles vão ser perseguidos e muitos vão ser mortos. E agora o que acontece é que eles clamam a Deus por vingança, pedindo a Deus: até quando o Senhor vai esperar, ó soberano, santo e verdadeiro, para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Por que vingar o sangue? Porque eles foram mortos de uma forma cruel. Eles foram mortos não de uma forma natural, não foi a guerra que os matou. O que vai ter matado esses cristãos foi uma grande perseguição. Então aqui é provável que já tenha passado o meio da grande tribulação e já seja aqui a segunda parte da grande tribulação, que se entende de forma geral que é nesse período que a tribulação para os cristãos do período vão se agravar muito. Então continua dizendo: então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Então a gente vê aqui que essa mortandade é provável que ela dê uma certa pausa aqui. Por quê? Porque agora vai vir um segundo período de morte um pouco mais para frente e vai vir a segunda onda de morte aqui aos cristãos, e aí então vai se completar a quantidade de pessoas que vai ser morta. Depois diz assim o versículo 12: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Bom, este sexto selo aqui, eu ouvi alguns comentários que eu achei muito interessante e eu acabei fazendo uma análise bíblica então sobre esse comentário. Algumas pessoas acreditam que isso aqui pode ser uma batalha nuclear, uma guerra nuclear, tá? Seria possivelmente aí a terceira guerra mundial, só que ela teria características aqui de ser nuclear. Então, se for assim, é bem provável que esse sexto selo já esteja se referindo à batalha de Armagedon, chegando já ao final do período dos 7 anos da grande tribulação. Se for isso, de onde que se tira essa interpretação de que pode ser uma batalha nuclear, pode ser uma guerra nuclear? Talvez uma grande bomba nuclear explodindo, talvez várias delas explodindo, e aí sacudindo o mundo inteiro e causando um grande caos como nunca se viu antes, tá? Esse seria o principal ponto de toda a destruição aqui do livro de Apocalipse. Eu vou mostrar algo para vocês aqui, olha. Houve um grande terremoto. Então perceba que antes de acontecer alguma coisa, houve um grande terremoto. A explosão nuclear, ela abala tudo, é muito forte. Agora, as bombas nucleares que existem hoje são muito maior do que aquelas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, tá? Muito mais potentes. Então, o estrago aqui, ó, começa com um grande terremoto. Olhando-se por esse lado,
começa por um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Aqui nos dá a entender que essa fumaça que sobe do cogumelo, ela vai tapar o sol e vai formar uma camada de fumaça, de substâncias ao redor da Terra tão grande, que a luz do sol não vai conseguir passar por isso. Então, se olhando para o sol, ele vai estar escuro como a crina negra de um cavalo. E olhando-se para a lua, ela vai estar vermelha como sangue. É bem provável que seja vermelha como sangue, exatamente porque como a lua é iluminada pelo sol e então os raios do sol não vão conseguir passar, é bem provável ali que haja um princípio de período como se fosse noite, tá? E isso vai ser terrível. E vamos ver o efeito devastador que isso vai acontecer. Quer seja uma batalha nuclear, se não for uma batalha nuclear, vai ser algo do porte disso. Porque diz assim no texto 13: E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. É bem provável aqui que isso mexa na rotação da Terra. É bem provável que mexa no eixo ali inclinado da Terra, que dá as estações do ano. De tal forma que vai, talvez dê impressão, ou talvez realmente aconteça alguma coisa do gênero, como se estrelas estivessem caindo do céu, realmente. Eu quero deixar claro aqui que essa é a visão de alguém que não conhecia ainda algumas coisas que podem estar acontecendo naqueles dias, não conhecia a tecnologia, não conhecia as coisas que nós temos hoje. Então ele vai descrever da forma como ele está vendo, na visão. Eu não sei ao certo o que seriam essas estrelas do céu caírem. Algumas pessoas acham que são estrelas cadentes, mas eu não sei o que essa estrela cadente, ou se for isso, ou uma chuva de meteoros, né, ou de meteoritos, poderia ser também. Algumas pessoas acreditam nisso, tá? Mas vamos ver o efeito devastador aqui na Terra, dessa explosão ou desse grande terremoto. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho. Então, a atmosfera da Terra ela vai ser expulsa de uma forma tão rápida que vai ser um estrondo gigantesco, que é como se ela estivesse enrolando, como um tapete sendo expulsa, né? Isso que vai acontecer, então, o céu se recolheu como se enrola um pergaminho, exatamente é como se estivesse se enrolando um pergaminho. E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Para vocês terem ideia, quando tem grandes terremotos, basicamente todas as terras por perto, ilhas perto de um grande terremoto ou de um grande maremoto, elas se movem de tal forma que depois tem que se reajustar o mapa ali da Terra. E não é que se move assim tanto, mas acaba movendo. Essa explosão ela vai ser tão gigantesca, com uma causa de terremoto também, que vai estar mexendo as montanhas e ilhas, vão ser todas removidas de seus lugares. Versículo 15 diz assim: Então os reis da terra, veja que isso aqui não afetou apenas a população, mas as pessoas mais influentes da terra vão perceber que o negócio é sério demais. Os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e em rochas das montanhas. Bom, isso é algo que tem a tendência de acontecer em uma batalha nuclear, que as pessoas procurem abrigos subterrâneos. Então eles vão procurar abrigos subterrâneos, talvez cavernas, talvez esconderijos embaixo da terra, e vão dizer às montanhas para que caiam sobre eles. O desejo é que eles fiquem quanto mais profundo possível, e quanto mais coisas estiver em cima deles ali de proteção, melhor. E eles percebem aqui que houve uma destruição
Eu imagino que Deus permitiu que o homem viesse a trazer uma destruição sobre a terra. O próprio homem traga uma destruição gigantesca sobre a terra. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. O que eles percebem agora é que isso se chama juízo final. Eles acabam entendendo que a ganância do homem e as coisas foram levadas a um tão grande extremo nessas batalhas e destruição, que não tem mais como continuar a vida da terra da forma como está agora. Então eles percebem, olha, chegou o final da vida. É isso que eles estão falando aqui a respeito de um juízo divino. Juízo divino. E agora, o que há de ser de nós? Até porque é bem provável que essas pessoas tenham ouvido que essas pragas todas estavam contidas no livro de Apocalipse e que essas coisas acabaram acontecendo. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Realmente não tem agora o que fazer. É provável que nesse momento aqui apareça no céu, um céu escuro, todo coberto por uma camada muito grande de fuligem. E é interessante também, uma coisa interessante, eu quero comparar aqui também com o livro de Pedro. Pedro comenta algo também muito interessante a respeito disso, que eu quero compartilhar com vocês. Aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, está escrito assim, a partir do versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Lá em Apocalipse está falando de um grande terremoto, aqui está falando de um grande estrondo. O barulho vai ser ensurdecedor. Talvez o barulho mais alto que já se ouviu na terra, talvez seja esse barulho aqui. E os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será queimada. Eu acho interessante essa, mesmo não tendo uma tecnologia, mas como Pedro consegue prever uma explosão nuclear. O calor gerado nela é tão gigantesco que os elementos sólidos, eles nem chegam a se derreter e se tornar líquido, eles já viram gás. E aquele grande cogumelo que se vê subindo já é o elemento gasoso. Ali tem todas as matérias que tinha ali por perto, todas elas evaporadas, elas evaporam, formam um grande cogumelo, aquele negócio se espalha, vai se espalhar por toda a terra e cobrir toda a terra. Então aqui, Pedro está dizendo que os elementos serão desfeitos pelo calor. O que tinha na época dele de tecnologia, alguma coisa assim, para que ele pudesse fazer uma previsão dessa? Elementos seriam desfeitos pelo calor. Olha, o máximo que eles sabiam é que se jogasse dentro de uma fornalha viraria líquido, mas não que se desfariam, como no sentido gasoso. E olha o que ele diz aqui. Então ele continua dizendo aqui o seguinte: visto que tudo isso será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, a ponto de toda a atmosfera da terra não ter mais condição de vida. E os elementos se derreterão pelo calor. Será um calor como nunca se viu antes aqui na terra. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, para que haja vida após esse momento, é necessário que o Senhor restaure a terra. Tem que haver uma restauração do Senhor para a terra. Tá? Depois, o último selo, nós vemos aqui no livro de Apocalipse, o último selo está no capítulo 8, no versículo 1. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. Meia hora. Então agora vai começar um período aqui, é um período que vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e aí eles foram dados 7 trombetas. Bom, o que nós percebemos aqui, que
nesses 7 selos aqui nós chegamos a um período final. Então esse silêncio provavelmente seja um período de pausa, que vai ter um período de pausa talvez para a reconstrução da Terra ou alguma coisa do tipo. Eu não sei se é exatamente isso, mas uma coisa é certa, termina-se com um período de silêncio agora.